Fala galera, tudo bem? Bom, bem-vindo. Eita, eu comecei difícil hoje, hein? Vou começar de novo, vai, vamos lá. Fala motociclistas, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Tô de Moto Podcast, meu nome é Ângelo, eu tô acelerado porque o convidado de hoje é acelerado. Quer dizer, acelerado não? Não é, né? Não pega bem esse negócio. É acelerado, tem que ser acelerado. Olha só, Tô de Moto Podcast, um podcast diferentão feito para quem curte motociclismo e para quem ainda não curte, fica tranquilo que a gente vai te convencer, relaxa aí. Mas mais do que falar sobre o mundo das duas rodas, a gente gosta mesmo de contar a história das pessoas. E o que a gente procura aqui é colecionar essas histórias de gente que é inspiradora, referência, gente que é único no que faz, como é o caso do nosso convidado de hoje, que eu estou mais do que honrado, porque, cara, eu sei da agenda dele, é uma loucura a agenda dele, ele não mora no Brasil, e a gente teve a honra de falar, você topa? Ele falou, porra, claro que eu topo. Então, Eric Granado sentado aqui com a gente. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo de verdade, cara. É sério mesmo. Legal demais estar com vocês aqui, poder bater um papo, contar um pouquinho da minha história. A gente estava aqui antes de começar falando algumas histórias que eu quero contar para vocês, os anos de carreira que eu tenho, né? Tive a honra de falarem para mim que eu tenho cara de 18 anos. Pô, ganhei meu dia. Eric Granado tem 17 anos sentado aqui comigo. 17 anos. Não, vocês vão ver a idade desse rapaz aqui, ele vai dar a fórmula. Pois Só que a velocidade tem esse lance de atrasar um pouco a vida. Eu acho que é o contrário. O cara fica mais acabado, viu? Não sei como você falou que eu tenho cara de novo. Não, mas você tá bem, não. Mas daqui a pouco a gente conta essa história. Eric, muito obrigado de novo por ter vindo, por ter aceito. Antes da gente começar, a gente tem sempre aqui um ritual inicial, né? Boa. Douglas, que vai fazer ali, ó. Vai falar, o menino da câmera, Douglas. Ô, Douglas, peraí, a plateia bateu palma pro Eric? Bateu, é lógico. Tá aqui já. Tá a gente tem uma plateia. Fala pra galera que a gente tem uma plateia aqui. Obrigado tá aí, atrás, plateia, pelo Aí, apoio. vamos. Pessoal da plateia, bate palma de novo pro Eric aí, vai, faz favor. Aí, tem um sample ali, ó. Obrigado. E aí, Douglas, vamos lá, deixa seu recado. Participação do pessoal aí, eu quero que vocês deixem os comentários aí pro nosso convidado de hoje. É importante, tá, pessoal, a participação de vocês. Então, aí embaixo aí do nosso vídeo, deixa o comentário, as perguntinhas que vocês tiverem. Próximo. O que mais? Canal do YouTube. Faça seu CTA, agora o canal do todo YouTube. seu. Você canal é do YouTube o cara aí, do microfone aí. Lógico, aí, ó. Recadinho do canal do YouTube para vocês. Deixarem a inscrição aí, verifique se estão inscritos aí no nosso canal do YouTube. Faça isso daí, é muito importante, tá? Torne-se membro aí para ajudar o canal sempre a crescer cada vez mais. Deixa o like, que também é importantíssimo para que esse vídeo chegue em novas pessoas, tá? Então, isso ajuda o nosso canal a chegar em pessoas que não conhecem ainda, tá bom? Ative o sininho, que é importante também para você receber as notificações e bora lá? Bora, muito obrigado, viu? De nada. Vai lá, agora tá na mão do Ângelo. Tá ficando cada vez melhor nos CTAs aí, viu? Olha só, deixa eu falar uma coisa. Por que esse episódio é especial? Porque a gente tá falando com um cara que é referência no que faz, é referência na história do motociclismo. E eu arrisco dizer que é um cara que tá fazendo uma marca muito forte no motociclismo mundial, né? E uma das principais referências do motociclismo brasileiro, com muito orgulho, cara, carrega a nossa bandeira por aí e faz acontecer. Eric Granado, esse rapaz de 17 anos. Antes de começar aqui efetivamente, esse é um momento importante, como sempre. Deixa eu dar aqui o recado dos patrocinadores. Segura aí, galera. Repsol, uma das líderes mundiais em óleos e lubrificantes de alta performance, com tecnologia de ponta e inovação constante. A Repsol oferece produtos que garantem máxima proteção e eficiência para o seu motor e uma linha completa de produtos acessórios. Confie em quem entende do assunto. Repsol, a escolha dos apaixonados por performance. Máquina, uma marca criada para motociclistas e por motociclistas. Design minimalista, experimental e às vezes peculiar. A marca é referência na Europa em termos de design, riqueza de materiais e qualidade. Aliás, a gente está aqui com a máquina no nosso cenário. É um equipamento espetacular. E não só jaquetas, como calças, luvas, macacão, bolsas e acessórios.
tudo para deixar o seu momento em cima da moto ainda mais especial e seguro na cidade ou na estrada. Máquina, valeu demais pelo apoio. Obrigadão. Cardo, cara, lado a lado com você na estrada desde 2004. O melhor intercomunicador merece o melhor motociclista. A Cardo foi a primeira empresa a lançar o sistema de intercomunicação, os famosos Scala Rider. E, cara, para você que curte usar isso aqui, não tem melhor. Cardo é Cardo. Cardo é sinal de qualidade, de estabilidade na comunicação. E o mais legal da Cardo é que ela tem um range de produtos gigantesco que vai desde produtos intercomunicadores a partir de R$ 990 até produtos mais específicos que chegam a R$6.000. Para você que anda em ambiente urbano, para você que anda em grupo, para você que curte ir para a estrada com mais gente, esta aqui é a melhor solução. Sem dúvida, é o que eu uso e referencio. Cardo, valeu, muito obrigado, tamo junto. Black Boots. Se você quer referência de calçado com qualidade, com materiais, com riqueza de detalhes, tá aqui. Black Boots. Black Boots é sinal de qualidade e esmero de construção, uma marca também genuinamente brasileira que preza pelo processo de construção e principalmente pela qualidade final do produto. Black Boots, tamo junto, obrigado demais. Vamos lá. Wurth, uma gigante do setor químico, uma indústria que traz uma série de benefícios para o seu dia a dia enquanto motociclista, como, por exemplo, o reparador de pneus, que é algo que vai te tirar de muito perrengue por aí, o limpa viseira, que é esse produtinho azul aqui que eu adoro, que deixa a viseira completamente limpa, livre de gorduras, isso é muito importante, e o Water Off, que vai trazer uma hidrorrepelência, ou seja, ele tem a capacidade de tirar a água quando você toma aquela chuva na viseira. Isso aqui também é fundamental. Então, Wurth, muito obrigado por estar aqui com a gente e por apostar no Tô de Moto. Vamos lá. Feito, pronto. Então, como eu estava falando, é o cara e a gente está feliz demais de trazer o Eric aqui para poder contar um pouco a história de vida do Eric, né? Acho que esse é o lance. Agora é o seguinte, antes da gente começar, que a galera gosta demais, tá? O Eric chegou aqui cheio de gifts, né? Cheio de presentes. A gente ficou... Eu falei, pô, cara, demais, né? Mas, ó, olha só, olha isso, ó. E assim, são... Me ajuda aí. São produtos oficiais, licenciados, né? Conta um pouco pra galera da então, Story. Eu acho que é importante isso. Esse é o boné que eu uso no Mundial de Moto E. E, por sinal, é igualzinho que eu tô aqui na cabeça. Isso, E aí eu tenho uma loja online, né? Que é a G51 Store, que produz os bonés, camisetas. É uma loja de merchandising que a gente distribui para o Brasil inteiro. E também nas corridas do Campeonato Superbike Brasil que eu participo. Boa. E aí eu trouxe aqui umas lembranças para vocês, né? E aí conta aí pra galera o que você preparou. Então, o que a gente vai fazer, cara? O boné é irado, vocês já viram aqui, eu vou mostrar de novo. Cara, achei demais esse plotter da bandeira do Brasil, a cor, cara. Aliás, eu gosto dessa cor, né? Esse amarelo safety aqui, ó, é animal isso aqui. 51 é a motoca do Eric, óbvio, tá aqui. O que a gente vai fazer? Eu falei, Eric, a gente vai tumultuar o negócio, Vou pedir para você autografar o boné. Então o Eric vai autografar o boné. Vamos lá, autografar aqui já para vocês. Isso, então peraí, já senta o prego aí, ó, já começa a autografar. Vamos dar trabalho aqui pro Eric. Peraí, vamos colocar aqui. E aí qual que é o lance? A gente vai fazer um concurso, de novo, o concurso cultural aqui do Tô de Moto Podcast. Vira e mexe, a gente solta um concurso cultural, né? A gente não curte muito sorteio. Então qual que é o lance do concurso? A gente vai pedir para você deixar uma frase aqui nos comentários do episódio do Eric Granado. Do lado da frase, né? Terminou a frase, você vai colocar o seu perfil do Instagram, porque a gente poder entrar em contato com você pelo Instagram. Então é importante você colocar o teu perfil do Instagram, coloca lá @ e o teu perfil do Instagram. E as melhores frases vão ser presenteadas com esse boné irado, autografado pelo Eric Granado, que tá aqui fazendo os autógrafos aqui, ó. Tá dando certo essa caneta aí? Você quer... Depois eu dou um retoque. É? Tá bom. Eu tenho uma caneta lá em cima, viu? Ó. Especial aqui, ó. Ó lá, ó. Ó que louco, ó. Isso aqui é uma peça histórica, tá bom? Ó, Eric, ó,
aquele ali vai ser meu. Vai ser E meu. aí depois eu assino pra você, dedicatória. Ó, olha aqui, ó. Peça histórica, tá bom? Peça histórica. Então, as melhores frases... Vamos escolher as palavras que tem que ter na frase? No Lucas, a gente colocou moto, skate e liberdade. Vamos colocar Tá 3 bom. palavras aqui aí. Sugere aí. Bom, moto tem que ter. Tem que ter moto, Acho que é adrenalina adrenalina, boa. e... Vitória. Vocês... Irado. Boa. Top. Então é o seguinte, ó. Para participar da parada, você tem que colocar uma frase aqui nos comentários. A frase tem que ter obrigatoriamente moto, adrenalina e vitória. Não necessariamente nessa ordem. Pode ser Tanto vitória, faz. adrenalina e moto, enfim. Tem que aparecer na frase. Moto, adrenalina e vitória. As 3 melhores... As 4 melhores... Sei lá, a gente vai ver aqui as melhores frases. Porque tem pro pessoal aqui... Tem a plateia aqui também. As 3 melhores, vai, depois eu... As 3 melhores frases vão ganhar o boné autografado pelo Eric. Tá aqui de novo, ó. A gente vai mandar pra vocês aí, tá bom? Feito? Pronto, show. Começamos bem aqui. É melhor porque a gente não curte sorteio, cara. A gente gosta de colocar a galera pra pensar. pra É trabalhar. legal, o pessoal se esforça, né? Não é? Esse negócio Tem de... o mérito. Esse lance de fácil não funciona muito, não. Na minha vida sempre foi assim. Então, eu ia perguntar esse gancho. Foi alguma coisa fácil na sua vida, cara? Pra você chegar onde você tá, foi fácil? Não foi fácil, nem tá sendo fácil, né, cara? Tá vendo? Então, como é que o cara quer ganhar o boné? É isso aí. Cara, eu sei que você começou... Vamos voltar um pouquinho lá atrás mesmo. Eu sei que você começou muito jovem. Eu sei que você começou com idade que é inimaginável. Você, hoje em dia, quando a gente fala essa idade para pilotar a moto, a galera fala, putz, não é possível. E o Eric começou... Conta um pouco da fase Eric de criança. Como é que foi? Como é que foi o lance da moto? Você sempre quis andar de moto? Quem te inspirou? Na tua família tem... Quem que anda de moto? Teu pai anda de moto? Não sei. Conta um pouco dessa história pra gente. Bom, vamos lá. Vou tentar resumir de certa forma, porque a história Fica à vontade. é muito longa. Bom, para quem não me conhece, né? Eu sou piloto de moto velocidade. Comecei a competir com 6 anos de idade. E hoje em dia eu tenho 22 anos de carreira. Eu tenho 28 anos, galera. Falaram que eu tinha 18, mas eu acho que eu me cuido muito bem, e aí... Ele tem 17, acabou de fazer 18, Pois tá? é. Ele tá aqui de conversa aqui com a gente. Se bem que eu gostaria. 28 anos, cara. Pois é. Não tem cara de 28 O tempo anos. passa muito rápido. Eu fiz 28 já faz um mês. E, enfim, passei por várias experiências, várias dificuldades também durante todos esses anos, né? Como você sabe, Angelo, o Brasil é um país que não tem o apoio que a Europa tem, né? De motociclismo, esporte a motor no geral. É tudo muito mais difícil, tudo muito mais caro. Se você não tem patrocínio, é muito difícil chegar, a não ser que você venha de uma família com condições, que não era meu caso. Meu pai e minha mãe sempre foram muito humildes. Quando eu comecei a correr, a gente não tinha nem de perto condições de bancar o que é o esporte a motor. É diferente do esporte base, que é o futebol aqui. Que ou depende exclusivamente Exato, do seu não corpo. depende né? só do piloto. Você tem que ter uma equipe, a estrutura, equipamento, a moto, como é que fala? A federação que você tem que pagar, a inscrição, tudo é muito caro, né? Enfim, e aí tudo começou quando eu era muito pequenininho, né? Eu acho que isso começou antes mesmo de eu nascer. Essa é a história que meu pai me contou, né? Eu acredito, tá? Meu pai... Você acabou de nascer, 17 anos. Meu pai sempre gostou muito de moto. E ele sempre teve muitos amigos do meio e tal. Ele sempre foi apaixonado por moto, mas ele não tinha condições de competir quando era novo. Não tinha conhecimento, não tinha a forma de chegar lá. Então ele começou a competir com 30 e poucos anos, né? 28, 30 anos. Quando eu tava para nascer. E aí meu pai corria como amador, campeonatos nacionais e tal. Como uma pessoa que era apaixonada, mas nada em forma profissional, né? Ele pagava para correr, nunca teve isso como profissão. E aí ele foi para Daytona, assistir uma prova a 200 milhas de Daytona, né, que é muito conhecida, com o Santo Feltrin, que é um grande amigo nosso e me acompanhou minha carreira inteira. E falou pro Santo o seguinte, ele me contou essa história que até hoje eles continuam com o mesmo discurso, então acho que é real. Eu acho que... E ele falou pro Santo assim, Santo, eu vou fazer o filho e você faz o piloto. Minha mãe tava grávida.
E aí, ela não sabia se ia ser menino ou menina ainda, ele descobriu que era menino antes deles irem pra lá. E aí, ele tinha escolhido meu nome, ia ser Eric. Aí o Santos falou assim, não, beleza, vambora. E aí meu pai comprou uma plaquinha, Daytona 200 com o meu nome, que lá vem, sabe, nas barraquinhas e tal, com o nome Eric, Daytona 200 e tal. E aí, quando eu nasci, o brinde, para quem ia me visitar, era um ímã de geladeira, ou um broche, na verdade, né? De uma motinho, com o número 1. Muito legal. Você tem foto disso A gente aí? tem esse broche até hoje. Você tá brincando. Você consegue uma foto disso aí? Eu vou conseguir. Então, Douglas, ó a cara dele. Que ele tem, assim, umas missões, né? O convidado referencia algum material, ele já fica assim, ó. Porque aí eu falo, cara, você tem foto? Cara, eu vou ver se eu tenho. Douglas, coloca o broche, essa história é boa. Coloca o broche. Eu vou tentar conseguir, porque eu sei que a gente tem. Vamos lá. E aí eu cresci e tal, e desde pequeno eu sempre tive muita facilidade com a bicicleta. Eu com 3 anos andava de bike sem rodinha, fazia RL, empinava a bike, tinha muita facilidade. Aí meu pai ia pra Interlagos, competia, eu ia lá assistir ele correndo e falava que, queria ser piloto. Só que eu era muito pequeno, 3 anos. E aí com 4 anos, minha família é da Zona Norte de São Paulo, a gente foi ali do lado do Campo de Marte, numa área que tinha de asfalto, né? Hoje em dia é tudo... tem árvores e gramado lá. Antigamente era uma área de asfalto que as motoescolas iam lá com as pessoas fazer o curso. Tá. E aí tinha um rapaz lá que alugava umas motinhas de miniatura, pequenininhas, para crianças. Aí a gente passava lá e eu falava, não, eu quero pilotar essa moto, quero andar com essa moto. Meu pai falava, não, é muito pequena, né? Aí com 4 anos ele me levou lá, eu subi na motinho, sentei na moto, acelerei e não soltei o acelerador, até chapar no pneu. Blau! Um baita capote, eu caí e tal. Minha mãe, imagina, 4 anos, minha mãe desesperada, já preocupada se tinha me machucado. E aí eu levantei e a primeira coisa que eu perguntei pro meu pai é se tinha estragado a moto, eu queria continuar. Aí ele, vai lá, né? Eu subi na moto, aí eu já consegui dominar um pouco mais, andei e tal. Aí meu pai falou pra minha mãe, não, acho que ele é muito novo, né? Vamos esperar um pouquinho mais. Aí com 6 anos, eu ganhei do Papai Noel uma moto de Natal. Meu pai fez um esquema, conseguiu uma moto da Argentina, porque no Brasil não tinha nem tem moto pra criança, né? Então meu pai teve que conseguir da Argentina uma moto, aí junto com o Santo Feltrin montou essa moto e tal. E aí, beleza, temos a moto, vamos começar, né, pra ele aprender. Só que não tinha campeonato, não tinha nada, onde eu ia correr? 6 anos, cara. Aí a gente foi meu pai, na época, foi na busca, né, de outros pais que tinham interesse de colocar o filhinho pra correr. Foi nesse lugar que alugava as motinhos lá no Campo de Marte, conseguiu 2, 3 pais e tal. E aí criaram um campeonatinho que era eu e mais 5. Eram 6 pilotinhos com a moto parecida, a gente conseguiu mais motinhos daquela. Aí fiz esse campeonato, comecei a aprender, evoluir. E aí no ano seguinte já tinham 10 motos, e aí, vamos pra onde agora? Acabou esse campeonato, eu preciso subir de categoria. Não tinha onde a gente ir. E aí a única opção que existia era correr o Campeonato Brasileiro de CG 125, que é a moto que os motoboys usam. Então, uma moto grande, de adulto, que corriam adultos. Com qual idade isso? 8. 8. E aí, com 8 anos, eu corri o Campeonato Brasileiro com adultos, cara. Loucura. Sério mesmo, e aí, cara? dos pilotinhos que corriam comigo naquele campeonato de motinho, foram outros 2 para esse campeonato. Então, era eu e mais 2. 2 ou 3. E aí, essa história é engraçada. Tinha uma regra que o campeonato criou para poder competir as crianças, né? Não era só, sobe na moto e anda. Eu não alcançava o pé. Então, meu pai tinha que segurar a moto. Aí ele empurrava, eu pegava a velocidade e saía. Eu não alcançava o pé. Mesmo ficando de lado, assim, não dava. Aí a organização falou assim, pro piloto poder correr, ele tem que conseguir segurar a moto sozinho. Não posso deixar o pai segurando sempre. Entendi. Aí o teste era eu ficar parado em cima da moto, na pontinha do pé esquerdo, porque o direito tava lá em cima. Aí eu ficava meio equilibrando e conseguia. E o segundo teste era eu conseguir levantar a moto do chão. Imagina, eu pesaria na época 45 quilos, a moto pesa uns 120, 130, e aí o teste era se eu levantasse a moto, porque, claro, em qualquer condição na pista tem que ter a força para levantar a moto, né? Claro. Aí eu fui lá, dei minha vida com 8 anos e consegui levantar a CG, cara. E aí deixaram eu correr. Temos foto? Na CG? Na CG tem. Temos foto. Você vê a foto, é o capacete e a moto. Douglas! Eu era muito pequeno, cara. Muito pequeno. E aí corri esse campeonato, fui melhorando, ganhei uma corrida ou outra, fazia uns pódios, mas era difícil correr com adultos, né? E aí depois disso a gente teve uma oportunidade de fazer uma corrida na Espanha. E no final de 2004. Qual categoria?
num campeonato de crianças, que era a Metra Kit. A categoria era a Metra Kit 70, que é a marca da moto. Mas aí voltando um pouquinho, aquele campeonato que teu pai montou, ele permanece até hoje ou ele sumiu? A gente saiu daquele campeonato, desapareceu o campeonato. Que era meu pai, junto com outros pais que faziam acontecer, né? Entendi. Infelizmente, isso sumiu. Boa. Mas aí foi pra Espanha? Aí eu corri no Brasil 1 ano, 2005. E aí eu fui fazer uma corrida como convidado lá na Espanha, no circuito de Almeria, no sul da Espanha, que era uma prova, um campeonato mundial de uma etapa, que vinham pilotos do mundo inteiro, e aí se classificavam 88. Crianças. Então Crianças, era sempre de 8 a 12 anos, acho, era só crianças. Tá. E a gente descobriu esse campeonato, conseguimos um patrocinador na época que bancasse, porque enquanto a gente corria no Brasil, tinha um patrocinador ou outro que ajudava e tal, mas não era um custo tão alto. Mas, pô, você vai viajar para Espanha já é um valor muito alto. Você levou a moto ou não? Não, era tudo do campeonato. Entendi. Para quem vinha de fora, né? Então a organização trazia pilotos da Austrália, da África do Sul, do Japão e tal. Boa. E aí eles colocavam, sei lá, umas 10 ou 20 motos para quem vinha de fora da Europa. Uma frotinha. Em compensação, ali, né? Os espanhóis, italianos já tinham moto, treinavam, os caras já estavam preparado, né? E eu cheguei lá, conheci a moto na quinta-feira, né? Aí cheguei lá, era um campeonato que vinham 120 pilotos e classificavam 88, 44 no grupo A, 44 no grupo B. Imagina, meu pai conseguiu um patrocinador que bancasse tudo e tal, era o sonho, eu nunca tinha andado de avião. Entrei no avião, fui pra Espanha. Nossa, maravilhoso, né? A viagem da minha vida, eu com 8 anos na época. Aí cheguei lá, na hora da largada, a moto para. Nem larguei. Nem fiz a corrida. É mesmo, cara? Puta, aí imagina. E ainda me classifiquei lá atrás do grupo B. Sei lá, 70º, 60º. Mas, pô, ia largar, né? Eu consegui me classificar entre os 88 melhores do mundo. Entendi. E aí, nessa época, tá Maverick Vinales, Scott Redding, Miguel Oliveira. Todos eles correndo. Só que os caras estavam nas cabeças, né? Eu tava lá atrás. Aí, beleza. A moto não largou, a maior frustração da minha vida. Fiquei muito chateado. Imagina, uma criança de 8 anos, né? Aí voltamos pro Brasil, a gente falou, putz, não é possível, que tristeza, tal, investimento, não sei o quê, não sei o quê. Aí, beleza. Corri mais um ano no Brasil e conseguimos de novo o investimento para ir no ano seguinte nessa prova. Era sempre em dezembro essa prova. Aí fomos para essa prova, participei de novo, me classifiquei e consegui terminar a prova em 24º. Olá. Do grupo A. Pô, Olá. bem melhor. Quantos tinham? 88 de novo? 88, é. Olá. Só que aí que a gente conseguiu? Eu consegui um patrocinador que me ajudasse a trazer uma moto dessa pro Brasil. Boa. Porque eu precisava me preparar mais. Porque imagina que a espanholada fazia campeonato espanhol o ano inteiro com a moto, corria sempre e tal. Então os caras tinham a manha. Claro. Aí Qual que era a moto? Desculpa. Metra Kit é a marca. Metra Kit? Eu tenho essa moto até hoje. Cara, nunca ouvi falar. Uma moto espanhola. Temos foto? Temos. Temos foto. E essa... Então tá fudido, cara. E essa moto foi a base de todos os pilotos do Mundial de hoje em dia, né? A maioria dos pilotos da minha idade correram com essa moto. Que animal, cara. Então era bem legal. Uma motinha pequenininha, rodinha 14. Era moto Sim. de criança. E andava 2 tempos, 70 cilindradas. Chegava, sei lá, uns 130, 140 por hora. Aí você conseguiu trazer pro Brasil. Aí a gente conseguiu com um patrocinador para trazer. A moto custou, imagina, 3 vezes mais do que vale, Claro. né? Aí trouxemos, eu consegui treinar um pouco com a moto antes de ir pra lá. Aí, pô, 24º, legal. A primeira vez foi em Almeria, no sul da Espanha. Uhum. Numa pista lá, no meio do nada, um frio, cara. Imagina, nunca tinha passado frio na vida, né? No Brasil... Dezembro na Europa é frio, cara. Não, muito frio. Aí a segunda vez foi em Valência, que é uma pista muito conhecida. Corria MotoGP, eu jogava no videogame, eu sabia os lados das curvas, eu consegui me defender um pouco melhor. E aí a gente viu que nessa pista tinha a estrutura da Cuna de Campeones, que é uma copa que as motos são fornecidas pelo campeonato e os pilotos correm essa copa. Ou seja, você chega lá, tem mecânico, tem macacão, tem capacete, tem a moto, tem tudo. E aí você chega e participa do campeonato monomarca de muita igualdade, onde, digamos, 80% dos pilotos hoje em dia fizeram essa copa. Entendi. Que é uma copa de criação. Cuna significa berço, né? Em espanhol, dos campeões. E a gente viu essa estrutura, a gente achou bem legal, a gente foi se informar. Aí meu pai foi lá conversar pra saber, principalmente do preço, né? Porque pra gente a maior dificuldade era ter dinheiro pra fazer.
Aí falamos com o cara falou assim, não, isso aqui é só pra espanhol, não pode vir estrangeiro. Aí meu pai, não, pô, sério? Não, aí, sem saber se a gente pedia dinheiro pra correr. Mas meu pai já, não, a gente tá dentro, né? Meu pai sempre foi o cara que esteve à frente das negociações comigo, sempre foi o cara que me incentivou até hoje, né? Boa. E aí ele, não, a gente tem muita vontade de participar, porque lá no Brasil não tem campeonato pra criança, o Eric corre com adulto, numa moto de adulto, é muito difícil, tal. Aí conversamos com o cara, tal, ele falou, eu vou pensar, vou ver, tal, e ficou nisso. Aí fiz a prova lá, com a moto da organização, e me classifiquei em 24º. Beleza, volto pro Brasil. Depois de um tempo o cara fala, olha, a gente consegue abrir uma exceção pro Eric participar. Aí meu pai já foi atrás de patrocinadores. A gente conseguiu, na época, um aqui, outro ali, um que pagava a passagem, outro que pagava a inscrição e tal. Só que não dava pra fazer as duas coisas. Aí eu parei de correr no Brasil. Só ia correr fora, porque afinal de contas a escola foi lá, né? Lógico. Não, você tá... E literalmente, a Valência, a Espanha, cara, ela tem um histórico com E aí, com moto, nesse com campeonato, velocidade. a gente ia correr em várias pistas. Ia pra Barcelona, ia pra Jerez. Vários circuitos que eu ia conhecer do Mundial. Ia correr com crianças da minha idade, com moto pra criança da minha idade, entendeu? Enfim, consegui esse investimento. E aí, claro, eu estudava no Brasil. Eu não tinha condições de morar lá. Era muito caro, né? Então eu consegui um patrocinador que pagava a minha passagem pra eu ir na semana da corrida, correr e voltar. Tinha, sei lá, 7, 8 etapas no ano. Então, eu chegava lá na quarta ou quinta-feira, sexta, sábado treino, domingo corrida, voltava segunda-feira pra escola. Porque eu tinha que continuar estudando, né? E a regra era, você não tem nota boa, não vai correr. Minha mãe, meu, ali, ó, em cima. Boa. E aí, cheguei, a primeira etapa foi em Barcelona. Nunca tinha ido a Barcelona. Falei, nossa, essa pista aqui, meu, incrível, tal. Cheguei lá, primeiro treino, meu, os caras me atropelando. Mil. Eu falei, pai, não dá, meu, os caras andam muito, não tem como. Eu tinha 9 anos nessa época. Aí, comecei a aprender, a entender. Nessa época, que me ajudava muito é o Aurélio Barros, que é o tio do Alexandre Barros, que foi meu, digamos, meu coach muito tempo, junto com o Santo Feltrin, enfim, outras pessoas no caminho também, o Tinho. O Alexandre tá vindo aqui. Ah, é? Ele tá vindo aqui em breve. Então, o Aurélio me ajudou muito, ele tava comigo nessa etapa, ele conhecia o circuito de Barcelona, porque ele esteve com o Alexandre muito tempo, né? E aí a gente foi aprendendo e tal, e nessa primeira etapa eu terminei em quinto, foi super positivo. Enfim, aí depois teve outras etapas que eu fui pior e tal, consegui um pódio, fui aprendendo, né? E aí no final de 2006 teve aquela etapa do Mundial de novo. Só que dessa vez, em vez de eu correr com a moto da organização, eu corri com a moto de uma equipe, que participava, uma equipe espanhola e tal. E aí terminei em 13º. Falei, pô, melhor. Beleza. Aí em 2007 corri de novo a Coluna de Campeões. E no final do ano eu corri esse Mundial de novo. E aí eu fui campeão mundial. Nessa prova que lá em 2004 a gente nem largou. Olá, temos foto? Temos foto. Temos foto, tem uma foto muito legal desse dia, que eu tô com a bandeira do Brasil, assim, com a mão levantada. E aí com 11 anos eu fui campeão mundial das 70 cilindradas, que era a prova que na época, pô, correu comigo o Alex Rins, o Alex Marques, vários pilotos que estão no MotoGP estavam lá. Foi bem legal essa prova. E aí, pô, depois disso eu fui subindo de categoria, fui aprendendo, evoluindo, consegui vários títulos nacionais lá na Espanha, sempre correndo fora. Até que eu cheguei no Mundial, e aí, pô, eu entrei no Mundial 2012, consegui nesse meio tempo o título europeu de campeão da Moto 2. E depois disso eu fui para o campeonato da Moto E, fui vice-campeão mundial em 2022. Então aí, são muitos anos que eu tive que me dedicar muito. Acho que, obviamente eu quis fazer aqui um resumo, né? Mas acho que nesse meio tempo eu passei por situações que só quem realmente gosta continuaria. Então, pô, ia viajar, a gente ficava em hotéis muito simples, não tinha condições para comer em restaurante bom, a mudança da moeda, mesmo naquela época sendo menor que hoje, era difícil pra gente. Então, pô, eu levava aquelas sopinhas instantâneas, sabe? Pedia água no hotel, minha janta era sopa instantânea, porque não dava pra comer em restaurante lá. E aí as lesões também, né? Durante todo esse período tive lesões muito importantes. Tive uma lesão na coluna que eu quebrei 5 vértebras na Austrália, quando eu corri o Mundial 2014. Enfim, foram momentos de refletir, você pensar, pô, será que é isso que eu quero? Será que vale a pena? Como é que é o nome do teu pai? Marco. Da tua mãe? Rose. Vem cá pra mim, Douglas. Seu Marco, dona Rose. Olha, muito obrigado, não é? Pelo esforço, cara. De verdade. Você já fez esse exercício, cara, de olhar e falar assim, meu, os caras fizeram acontecer, porque... Sim. Né, assim, e
A gente tá falando sobre... A primeira pergunta foi... Não é fácil, quanto não é. Mas, cara, a base sólida de um pai que vai lá e apoia, uma mãe que vai lá e apoia e faz acontecer e fala, cara, a gente não tem a condição, mas a gente vai correr atrás, a gente vai buscar o patrocinador, a gente isso, a gente aquilo. Isso se reflete em muitas coisas, você entendeu? Acabei de conhecer o Eric aqui, né? Então, assim, o pouco que a gente bateu um papo ali atrás, a educação do Eric, a simplicidade do Eric, cara, isso é reflexo direto. Obrigado. Seu Marco, Dona Rose, bom trabalho, viu? Vocês mandaram bem. Não, e hoje vocês mandaram bem no cara. Até hoje, né? Graças a Deus, a minha família que tá comigo em tudo na minha carreira. Então, meu pai é meu empresário aqui no Brasil, minha mãe cuida da parte financeira da empresa, tudo. E meu pai, né? Acho que isso é uma parte legal contar isso aqui um pouco... Porque, assim, muita gente vê de fora, né? Pô, o cara é piloto... Super bem da vida, hoje em dia vive disso. O cara sobe na moto e acelera. E é isso. Não é isso, galera. O subir na moto e acelerar é só a cerejinha do bolo. É igual que tem aquelas imagens que a gente vê na internet, que tem a árvore, né? E lá debaixo da árvore tem a raiz aqui, ó. Ninguém entende. Então... A galera só vê a moto, o lifestyle, as fotos. Ninguém entende que por trás tem uma história, tem um tempo. Cara, não é... Hoje o Eric está colhendo um fruto de um trabalho que continua e que tem os seus altos e baixos. E como eu disse, até hoje eu tenho momentos muito difíceis. Por sinal, ano passado e esse ano estão sendo anos difíceis para mim. Que posteriormente eu vou dividir com vocês. Mas contando um pouco lá do começo com meu pai, ele sempre foi um cara muito, muito exigente comigo. Por sinal, hoje mesmo, antes de vir aqui conversar com vocês, tive uma reunião cedo com ele. Reunião... tensa, de um cara que obviamente quer o meu bem, mas assim, a gente separa, ele é capaz de separar muito o que é o pai, o que é o empresário, o que é o cara que ajuda. Então, por exemplo, desde os meus 8, 9 anos, meu pai sempre foi muito persistente e insistente em eu ter uma alimentação correta, as horas de sono, o treino. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a ir para Espanha, eu chegava lá e eu tinha muito sono por causa do fuso horário. Eu era uma criança. Então eu chegava na sexta-feira, fazia o treino da manhã às 9 horas da manhã, eu ia pro carro dormir. E não é assim. Pra ser um profissional, você não pode terminar o treino e querer ir pro carro descansar. Então o que a gente começou a fazer? Ideia dele, né? Antes de eu ir pra escola, na minha rotina, uns 15 dias antes de eu viajar, uns 10 dias antes de eu viajar, eu acordava às 3 da manhã pra simular o horário de lá. Um jet lag. Ia com ele correr na pracinha perto de casa, porque senão eu ia dormir. Eu não podia acordar e ficar em casa. E ele acordava comigo. A gente ia correr na pracinha. Aí, beleza. Eu tomava café da manhã, ia correr na pracinha e ia pra escola. Aí, no intervalo da escola, eu almoçava. Levava uma marmita com macarrão. Cara, até hoje, vários amigos meus que me encontram falam, pô, lembra aquela época que você comia macarrão na escola? Meus amigos comendo pão de queijo, coração, e eu mandando um macarrão com molho de tomate lá. Esquentava na sala dos professores e mandava o macarrão no intervalo. Aí chegava em casa, descansava um pouco e tal, 6 horas da tarde tava dormindo. E aí começou a funcionar, cara, porque eu chegava lá, já tava no horário deles. Uhum. Como a gente não tinha condição de ir muito tempo antes, chegava na quinta-feira. Você precisa de uns 2, 3 dias, pelo menos, pra adaptar no fuso horário. Quando dava 2, 3 dias, eu tava voltando. Então eu comecei a fazer isso. E aí, engraçado, essa história eu sempre conto, porque foi uma dificuldade que eu passava, criança, pra me adaptar, que fez diferença, né? E aí depois, quando a gente viajava, eu, por exemplo, ia correr em Cartagena, que é uma região muito quente da Espanha. Às vezes a gente tinha alguma corrida ou outra que a gente ia antes, ou tinha 2 provas seguidas, eu sempre corria muito a pé, né? Que eu tinha que estar sempre bem no preparo. Eu sempre fui um piloto que tive que manter peso, porque categorias baixas o peso faz diferença. Aí em Cartagena fazia muito calor. O que a gente fazia? Meio-dia, o sol torando. Vai, filhão, vamos correr 1 hora agora lá na praia. E eu ia no calor correr pra acostumar com o que eu ia passar em cima da moto, né? Mas com 8, 9 anos, vocês tinham essa preocupação do físico e tudo mais? Sim, não, eu fui pra lá com 9, né? E aí com 10, 11, 12 que foi todo esse processo. Mas sempre, pelo menos a alimentação, meu pai, desde os meus 6 anos, sempre falava pra me alimentar bem, tomar cuidado e tal. Porque eu era gordinho quando era criança. Mas isso é legal, porque hoje em dia, enfim, a gente olha essa molecada tem preparador físico, tem... Mas mudou muito, cara, hoje em dia. Mudou muito. Né? Porque, assim, quando eu comecei,
não tinha a base e a estrutura que tem hoje em dia, né? Então você vê hoje um moleque que tá chegando no Mundial com 17, 18 anos. Pô, o cara já tem Preparador físico. tem preparador físico, tem nutricionista, tem uma moto de motocross, uma moto de supermoto, uma CRF 600, CBR 600, vai treinar numa pista um dia, tem toda a estrutura. Quando eu comecei, cara, não existia isso. Por isso que funciona, cara. Era assim, era sempre na base do esforço, sacrifício. Que meu pai sempre, tudo na minha vida, foi sempre na base da troca por alguma conquista. Então, tipo assim, eu, graças a Deus, aprendi muito a dar valor pra tudo, seja no esporte ou na vida, porque eu conquistava alguma coisa. Então, tipo assim, uma coisa engraçada que eu, de pequenininho, puta, pai, eu quero esse relógio. E meu pai, como eu te falei, a gente era uma família humilde. Ia lá numa loja do shopping que tinha um reloginho e tal. Não, pai, eu quero esse relógio. Ah, você quer? Então, ó, a gente treinava naquela época durante a semana 1 ou 2 vezes. Ó, você vira tal tempo lá na pista de Itu, aí você vai ganhar um relógio. Cara, dava a vida. Ia lá, virava o tempo, aí ia lá e me dava o relógio. Boa. E aí sempre foi assim, né? Eu acho que você aprende na base do sacrifício e esforço, É o sistema, conquistar, É né? o sistema clássico de Mas recompensa. é algo que hoje em dia tem muito pouco. Funciona. Não, eu falo, o sistema clássico de recompensa, ele funciona. Aí ele tem 2 princípios. Tem a recompensa externa, no caso do teu pai, e tem o melhor de todos, que você já sacou também, que é a autorrecompensa. Você mesmo se recompensar, né? Que é a coisa mais difícil que tem. Cara, a autorrecompensa, ela forma campeão. A recompensa, ela forma o cara batalhador, persistente, que vai chegar lá. A autorrecompensa forma campeão. É você com você mesmo. Falar, cara, Eric, cara, você precisa ganhar, porque se você ganhar, você vai dar uma condição melhor pra você, pra tua família, pra você. Isso se chama autorrecompensa. Você vai lá e vence, pum. Aí você tem um sistema, toda a parte cerebral, a dopamina falando, tá vendo, Eric? Porra, você é foda, cara, olha que a gente conseguiu, cara. E você, com isso, se autoalimentando, falando, tá vendo, a gente conseguiu. Cara, isso é viciante, a autorrecompensa é um negócio foda, foda. E a base da autorrecompensa é o início clássico da recompensa pura, que é esse lance aqui, ó, se você virar o tempo, eu te dou o relógio. Então, seu Marco, dona Rose, parabéns de novo. Eu acho que isso foi um ponto muito importante. E aí, claro, durante a carreira vão surgindo muitas dificuldades. Algo que pra mim foi muito complicado de ir pra Europa, que a gente não tinha muito conhecimento, não conhecia muitas pessoas. Infelizmente, nesse meio tempo, confiamos e acreditamos em projetos e pessoas que não pensavam da mesma forma e maneira que a gente. Então, acabei entrando em projetos que não funcionavam. Acabei perdendo um pouco de tempo e alguns anos em algumas estruturas que a gente participou. Eu acho que isso faz parte da vida, né? Hoje em dia, com tantos anos de carreira, eu faria diferente. Mas a gente nunca sabe, né? Que Deus prepara o que é pra ser. Então, acho que isso fez eu amadurecer muito. E aí, claro, você lidar com frustração, lidar com algumas dificuldades, algumas lesões. Voltando porque eu tinha comentado que o ano passado e esse foram anos difíceis pra mim. Ano passado eu entrei acho que foi um dos anos mais promissores que eu tive em toda a minha carreira. Eu fui vice-campeão mundial em 2022 e 2023 eu tinha tudo para ser campeão na Moto E, porque atualmente eu corro o campeonato Superbike Brasil e corro o campeonato mundial de Moto E. Em 2023 eu corri o Mundial de Superbike, que é o campeonato de altíssimo nível, que tá lado a lado com a MotoGP. A diferença é que a MotoGP são motos protótipo e o Superbike são motos derivadas de série, com preparação, né? E aí, 23 eu tinha tudo para ser campeão da Moto 3, da Moto E, perdão, e corri o Mundial de Superbike. E infelizmente tive uma queda muito, muito séria na Superbike antes de começar a Moto E. Tive uma lesão na cabeça, um edema cerebral, fiquei 45 dias off, sem poder treinar nada, nem me preparar, perdi a primeira etapa da Moto E. E aí foi um momento difícil, porque eu não sabia se ia poder voltar a pilotar, se eu ia ser rápido igual, se eu ia ter a mesma constância, porque a cabeça é a cabeça, cara, é muito difícil, né? E aí, foi um ano de altos e baixos, consegui ganhar a corrida na Moto E, fazer alguns pódios, mas não foi um ano redondo. Não tinha constância. E, enfim, eu fiz o projeto da Superbike, terminei o ano da Superbike, foi bem difícil, a gente não conseguiu desenvolver muito, a moto precisava de um pouquinho de evolução ainda, a Honda tá com bastante dificuldade na MotoGP e na Superbike. Enfim. E aí, esse ano, a Honda Brasil me convidou para vir correr o campeonato do Superbike Brasil. Eu vim pra cá, tá indo super bem, venci todas as corridas.
Mas, por outro lado, faltou muita sorte pra mim esse ano na Moto E. Em 3 ou 4 ocasiões, me derrubaram na corrida. E a última foi agora, fazem 2 semanas, que tive uma queda bem séria por culpa de outro piloto. E é algo que a gente não pode fazer nada. A gente tem que aprender a lidar e entender que, cara, é a vida. Era pra ser assim. Eu penso que às vezes falta sorte, mas tenho muita sorte também. Porque nessa última queda eu fiquei no meio do pelotão ali. Eu tava na frente do pelotão, eu caí por causa do outro piloto e fiquei no meio do grupo. Imagina, 18 motos passando e ninguém me atropelou. E eu tô bem. Eu bati a cabeça, tive uma concussão e tive que ficar internado e tal. Mas recuperei e tô aqui. Vou correr o Superbike Brasil, continuar o Moto E até o final do ano, mas foi um ano difícil. Então, é aquele negócio, né? Momentos está aqui, mas o importante é sempre ter a fé e a dedicação e acreditar que vai dar certo, porque o importante é eu fazer minha parte. Aí, a hora que tiver que ser, vai ser, na verdade. Vou te fazer uma pergunta que é uma provocação. Aí você responde como você puder. Tá bom. O lance da escolha dos campeonatos, da categoria, vocês cogitam a possibilidade de se dedicar a apenas uma coisa? Porque eu vejo isso, uma constância. Quando eu olho a história dos pilotos, eu vejo isso, né? Eles correm numa categoria, correm numa outra, correm em 3, 4 categorias, até para poder tornar o ano dinâmico, ter essa possibilidade de vencer etapas diferentes, ganhar experiência. Mas vocês pensam, por exemplo, em uma categoria só, cara, a gente vai se dedicar porque esse ano o Eric tem um projeto que é ser campeão da Moto E. Ou esse ano o Eric quer ganhar o campeonato da Superbike. Sei lá, vocês têm essa coisa de escolher só uma coisa ou vai tudo junto mesmo e vamos que vamos ver o que dá? Cara, eu participo de 2 campeonatos fazem 10 anos, né? Eu entrei no Mundial em 2012, na categoria Moto 2. Depois eu fiz 2013 e 14 Moto 3. Eu entrei pela Moto 2 porque eu tinha um projeto que na época parecia ser o projeto mais incrível e não foi. Tá. Depois eu fui para Moto 3. E aí eu me machuquei no final de 2014, tive a lesão na coluna e fui para o Campeonato Europeu em 2015. O que acontece? O Mundial de Moto 3, Moto 2 e MotoGP tem 18 a 20 etapas por ano. São muitas corridas. Todos os outros campeonatos nacionais ou internacionais, a Moto E é mundial, mas não tem tantas etapas. A gente participa só das etapas da Europa. Entendi. Então são 8 eventos no ano. É pouco. São poucas etapas. Entendi. O Campeonato Europeu de 2015 tinha 7 etapas. Então, para um calendário anual, são poucas corridas. Então eu consegui, desde então, fazer os 2 campeonatos por esse motivo. Mesmo assim, esse ano, por exemplo, eu tenho 10 etapas do Superbike e 8 da Moto E. São 18 corridas. Agora eu tenho um calendário que ocupa a minha temporada inteira. Então, na Moto E, a grande maioria faz 2 campeonatos. E quem corre o Campeonato Europeu de Moto 2 também faz os campeonatos. Pensa que o meu companheiro de equipe faz o Europeu de Moto 2 e o Mundial de Moto E. Entendi. Então, por isso, a gente faz 2 campeonatos. Se fosse um calendário que tem muitas corridas, você consegue se dedicar eu faço só esse, entendeu? Entendi. Então, por isso que a gente consegue atender os 2, entendeu? Boa. Não, agora faz total sentido. Me ajude aqui, eu que sou leigo e o pessoal também, nem todo mundo compreende. Fala pra gente a diferença entre Moto 3, Moto 2, Moto E e basicamente MotoGP ou Superbike. Vamos fazer um apanhadinho geral assim das categorias. Vamos lá. Moto 3 é uma moto de 250 cilindradas, monocilindro, multimarca. Então tem Honda, KTM, GasGas, Husqvarna e CF Moto. Tá. Mas CF Moto, GasGas, Husqvarna e KTM é a mesma moto, porque é a mesma empresa, Montadora, exato, só muda o nome. Distribuidora. Então tem motos diferentes. A moto pesa em torno de 85 quilos. Tá. Chega a 250, 260 por hora na reta. Tem em torno de acho que uns 70, 80 cavalos. Boa. Moto 3. A Moto 2, 765, monomotor, Triumph. Então a gente já mudou a brincadeira aí. 3 cilindros, perdão. Tá. E aí tem mais marcas de chassi. O motor é um só. Então tem chassi Calyx, tem chassi Speed Up, que agora chama Bosco Oscuro, e tem mais uma outra que é a Forward. Mas o motor É o mesmo para todos. Triumph. 765. Tá. Moto E é a moto Ducati, moto elétrica.
Perdão, Moto 2 chega a 300 por hora e pesa 130 quilos, por aí. Moto E, motor elétrico, moto 100% Ducati, oferecida pelo campeonato. Pesa 220 quilos, é mais pesada. Tem em torno de 150 cavalos, muito parecido à Moto 2, e chega a uns 280 por hora. Essa é a Moto E. Boa. Não tem marcha única, motor elétrico. Tá. MotoGP, multimarca. Que é uma Copa que, me permita parar um pouco, que é uma Copa que cara, é a projeção de futuro. Sim, A gente cada vez mais vai ver o lance do motor elétrico, Sim, isso sim. se desenvolvendo. É uma Copa que tem tudo pra crescer cada vez mais. E ano né? passado, quando mudou para Ducati, deu um salto muito alto de qualidade. A moto agora é um protótipo de corrida mesmo, é rápido, a gente vira próximo da Moto 2, um pouquinho mais lento que a Moto 2, Entendi. que é rápido, entendeu? Mas ela é dedicada, ela é um projeto, ela é uma plataforma Ducati, igual pra todo mundo. Exatamente. Boa, tá. MotoGP. MotoGP, multimarca. Cada marca tem a sua moto completamente diferente. Moto de 1000 cilindradas, 4 cilindros. Umas em V, outras em linha. Tem uma cavalaria de 250 cavalos, mais ou menos. A gente não sabe ao certo, mas deve ser por aí 250, 260. Pesa 160 quilos e dá 350 na reta. Corre bastante. Mas o 0 a 100 da Moto E é igual da MotoGP. 2,6 segundos, 0 a 100. Imagino. Depois dos 150 por hora, a Moto E fica pra trás. Mas a aceleração da Moto E é bem surreal, assim. É uma porrada de Boa. baixa. E a Superbike? A Superbike são as motos derivadas de série. Então, no caso, a Honda, a CBR 1000RR Fireblade, a Panigale da Ducati, a BMW S1000, a R1 da Yamaha. E aí, essas motos preparadas para pista. Agora, esse ano 2023 que eu entrei, eu percebi mais de perto que de fábrica tem pouco ali. Ela somente usa o nome, mas a moto é bem diferente. Outro chassi, outra balança, outro tanque. É só realmente a base do motor, é parecida. E as linhas de carenagem também são parecidas, mas a moto é quase um protótipo. Mas, para o público, é uma moto derivada de série, entendeu? Boa. Então, isso... A Superbike vira 1 segundo mais lento que a MotoGP. Então, a performance é muito alta também. Chega a 340 por hora na reta. 1 segundo menos que a MotoGP. Mais lento, mais lento. Mais lento. É. Entendi. E essa derivação, essa diferença entre Superbike e MotoGP é justamente por causa da preparação das motos? Que a MotoGP, ela é um protótipo só preparado para pista, né? Então, o chassi é mais leve, tem mais aerodinâmica, tem as asas hoje em dia, né? Então, tudo isso faz a moto ser mais rápida, né? Eu compreendi. Então, a Superbike, ela tem uma característica de serem motos comerciais, teoricamente. Exato. Motos que... Ela fica um pouco limitada, por exemplo, se a CBR 1000 tem uma certa carenagem, ela não pode fazer um protótipo completamente diferente para ser mais aerodinâmico. Tem que ser a CBR. São motos de venda. Exato, São motos de exato. venda. Ah, entendi. Eu sou leigo, cara. Não, mas é legal, porque tem muita gente que tá assistindo que não sabe. Cara, eu não sei. Eu tô te falando... Aliás, eu tava te falando ali que eu tenho um lance com velocidade, né? Me dá uma ziquezira. É verdade, é uma coisa minha, cara. E assim, é um lance que me empolga. Eu curto ver demais, porque eu sei que os tempos de percepção, tempos de reação são mínimos, são milimétricos, portanto... Cara, eu compreendo e respeito, porque eu sei que os pilotos são extremamente técnicos, né? E eles, cara, milésimos de segundo para pensar em alguma coisa. Então, assim, eu tenho um respeito enorme. Você entendeu? Isso é um ponto fundamental também, o preparo que a gente tem, né? Como eu falei antes, que a galera acha que é subir na moto e acelerar. Mas, por exemplo, o processo, né, de preparação e rotina nosso é muito duro, muito difícil, né? Então, por exemplo, eu tenho minha preparação que eu faço na academia com o personal bem direcionado para moto, eu faço um preparo 100% direcionado para moto, mas eu, por exemplo, com minha base de treino principal é o ciclismo, eu pedalo muito. Então, pra galera ter uma ideia, eu faço por ano 15 mil quilômetros de bike. Pô, dá pra vir pro Brasil, cara. Então, eu faço uma quantidade muito alta de quilometragem, porque o ciclismo, ele te dá vários pontos, né? Primeiro, o condicionamento físico, porque te dá muito, né? De frequência cardíaca. Cardio forte. Condicional. Ali. Mas também tem aquele negócio de superação e
você passar o seu limite em vários momentos, que é uma coisa que na pista acontece muito. Então, por exemplo, você tá no pelotão ali com os caras pedalando. Você tá numa subida. Final da subida. Você tá cansado. Coração na boca. Tá difícil. Ver um cara e te passa no final da subida. É muito parecida a situação de final de corrida. Pneu tá gasto, tô cansado, braço doendo, o ombro tá no limite. Tem que buscar aquela dedicação, aquele esforço, aquela superação a mais pra ser superior. Então é um pouco esse aprender a sofrer, sabe? Aprender a superar o limite corporal, que é algo que na corrida acontece muito. Por exemplo, na Superbike, que é a corrida mais longa, cara, é muito difícil fisicamente, é muito exigente, você tá morto no final da prova. Mas você tá morto e todos os outros também, né? Então é um negócio que na bike você vive um pouco isso. A Moto E é diferente, que são corridas muito curtas, de 15 minutos. Mas na Superbike você tem um pouco esse sacrifício físico, né, e mental. Aí depois tem o preparo de moto, né? Eu ando de moto 2 vezes por semana. Tenho o trabalho feito com médico, também tenho a psicóloga esportiva que me ajuda um pouco na parte mental, porque concentração é fundamental. Como você falou, são milímetros de segundo. Milésimos de segundo, né? perdão. Então faz muita diferença você tá com a mente no lugar certo ou não. Sim, total. Na hora total. certa. Então isso... E por falar de mente, o Eric tem algum ritual de preparação nessa corrida? Tenho muitos. Tem? Sério? Não, porque a gente vê jogador de futebol, né? Então, veio até o Fernando Praz aqui, daí ele tava falando aqui no off, ele falou, cara, quando eu ia jogar, ia pegar um jogo muito complexo, eu fazia isso, eu usava uma cueca assim, assado, então umas coisas muito engraçadas. Qual que é o teu ritual, cara? Puta, eu tenho muitos, cara. Mas tem aquele ritual que é normal e tem aquele ritual que você chega a um ponto que você fala assim, cara, eu ganhei, eu lembro que eu fiz isso aqui. Aí o ritual, ele ganha uma potência Mas de isso verdade, daí eu parei né? de fazer, porque eu tava ficando maluco já. E aí, Tem o ritual que é a rotina, tem esse ritual que você falou. Por exemplo, tinha uma coisa que eu sou um cara, eu sempre gostei, desde pequeno eu gostei muito de tênis. Eu sou um sneakerhead brabo, eu tenho muito tênis, sempre gostei. E aí eu tava chegando numa época, cara, que, tipo assim, eu colocava um tênis pra corrida. Se ia bem, Foi aquele tênis. eu só usava aquele. Teve acho que 2015, 2016, eu só usava o mesmo tênis no domingo de corrida. Sempre o mesmo. Aí teve uma corrida que deu ruim. Aí eu falei, é o tênis. Aí eu comecei com esse negócio. Puta, aquele dia eu coloquei tal coisa, mas aí depois eu comecei a me testar. Pra me provar que não é real isso. Então, tipo, pô, não é o tênis que eu vou usar, ou sei lá, o boné que eu colocar na cabeça que vai dar certo ou não, entendeu? Mas então, qual que é o ritual hoje, assim, normal? O que eu tenho é uma rotina de preparação e concentração que me faz sempre me concentrar melhor e tá pronto. Então, por exemplo, eu tenho sempre uma ordem e uma rotina de aquecimento. Então, eu sempre faço os mesmos movimentos de aquecimento antes de botar o macacão. Eu sempre coloco a minha roupa, o macacão, tudo na mesma ordem. Então, eu coloco a segunda pele, põe o macacão, põe o pé direito, pé esquerdo. Faço sempre os mesmos movimentos de aquecimento. Mas por 2 motivos. Um, pra não esquecer, porque eu preciso fazer isso pra estar bem aquecido e preparado pra moto. E outra, pra eu ter uma rotina e eu estar com a mente ocupada. Isso pra mim faz muito bem, pra eu não me distrair. Então, tipo, são ali 15 minutos que eu tô me trocando, que a minha cabeça tá só ocupada em fazer o processo de preparação pra subir na moto. Então, eu sempre coloco música, sempre. Não consigo me preparar sem estar com uma música. Eu tenho uma playlist só pro final de semana de corrida, com músicas que eu só escuto no final de semana de corrida. Boa. Então, tipo assim, eu sei que eu só escuto aquilo no momento que eu tô me concentrando, entendeu? E aí, antes de subir na moto, eu sempre faço o sinal da cruz, me benzo a mim, benzo a moto, faço uma oração. Boa. Sempre na mesma sequência, né? E aí eu entro e sempre subo pro lado esquerdo da moto, entro na pista e aí beleza. Eu ia falar que as pessoas não dão importância, mas, cara, isso faz muita diferença. Isso faz porque assim, o cérebro... Opa, faltou a voz aqui, calma aí. O cérebro, ele é condicionado o tempo todo. Então você nasce, vive a sua vida condicionando o seu cérebro a certas coisas, tem resultados e tudo mais, com base no condicionamento. Quer dizer que ele responde condições. Então, olha só, se você implementa uma condição que é perfeita, né? Você implementa uma condição, essa condição te traz um resultado, o resultado tem um sistema de recompensa que a gente está falando, o cérebro fala assim, ó, olha que legal, essa rotina, essa condição traz um resultado prazeroso, que é a vitória, que é o não sei o quê.
é muito importante você repetir certas coisas, porque isso é o aquecimento, é o signo sinal, depois pergunta para a tua psicóloga, é o signo sinal cerebral de que o resultado prazeroso é a próxima etapa que vai chegar. Ele fala, cara, nós estamos aquecendo tudo certinho, a gente sempre faz a mesma coisa, a playlist, o jeito, o pé esquerdo, o pé direito, a entrada na moto, taranã, taranã. Então qual que é o resultado? A gente só vai seguir o que a gente já está condicionado e a vitória, pum, vem. Isso é muito importante, cara. De verdade, as pessoas não fazem rotinas pro resultado eu tenho de muito vitória, isso. né? Na minha vida mesmo, de seguir sempre uma rotina. Às vezes é um pouco chato, né? Tem gente que não entende, mas é uma rotina muito repetitiva na minha vida, assim. Mas isso me faz ser mais preciso. E me faz... Ter resultado. É. Ter resultado. As pessoas que não entendem, problema. Por isso que elas não têm resultado, você Exatamente. entendeu? Boa, cara, boa. Como é que você lida com a pressão, vai? A pressão, primeiro o Eric, ele tem a pressão dele, ele fala, cara, eu tenho que performar. O Eric é competitivo, eu tenho que vencer, eu tenho que ir bem, eu tenho que mandar bem. E aí tem a pressão externa, né? Tem pressão do teu empresário, que é teu pai, que você falou que estava na reunião com ele. Tem a pressão de patrocínio, tem a pressão... Como é que você lida com isso? Como é que vai esse negócio do lance da pressão? Tem aqueles momentos que você fala, cara, se eu continuar aqui, eu explodo. Como é que funciona isso? Cara, eu acho que, pra mim, até hoje, a pressão mais difícil de eu conseguir lidar é a minha comigo mesmo. Porque externo, assim, eu nunca tive esse problema. Pode vir quem for. Pode estar o Papa na corrida, pode estar o dono do patrocínio mais forte, mais importante que eu tenho. Quando eu coloco meu capacete, tipo, minha cabeça apaga. Pode estar a situação que for. Mas acho que a minha pressão em mim mesmo, eu ainda tenho que trabalhar isso muito até hoje. Porque eu sou um cara que me cobro muito. E eu exijo muito de mim mesmo. Eu acho que às vezes isso me prejudica. Porque eu sou uma pessoa que... Acho que hoje mais velho eu consigo ver. Hoje mais velho, com 18 anos, ele consegue ver que ele chegou com 17 aqui e fez aniversário. Pô, aniversário, feliz aniversário. Obrigado. E aí? Eu acho que eu não me contento com o que não é o que eu quero, entendeu? Então eu sou um cara muito exigente, eu sempre quero vencer, eu sempre quero o melhor. E é difícil eu trabalhar isso na minha mente, entendeu? Então... Você acha que isso impacta nos resultados? Impacta, porque às vezes eu... Por exemplo, esse ano teve 2 situações que eu tive uma queda liderando a corrida em Portugal e depois em Barcelona, que até hoje eu não consigo me justificar o porquê eu caí. Mas você lembra o que você estava pensando? Então, eu tava pensando... Você lembra assim, cara, antes da queda, o que você estava pensando? O que você pensa quando você está liderando? Vamos lá. Você está liderando. Qual que é o teu foco agora? O pensamento liderando ou atrás é você tentar fazer o melhor que você puder dentro da pista sem cometer erro. Então, por exemplo, na primeira corrida que eu caí em Portugal, foi a primeira etapa do ano. Larguei na pole, assumi a liderança na segunda volta. Meu único pensamento ali era fazer a linha e o traçado perfeito. Perfeito. Para eu poder ser o mais rápido sem cometer erro. E aí eu tive a queda. Essa queda, talvez eu exagerei digamos, perfeccionismo, tentar entrar um pouquinho mais rápido e tal, beleza. A segunda prova que eu caí, eu tava o tempo inteiro pensando, não exagera, porque o pneu dianteiro tava ruim. Olha que louco, cara. Não exagera que o pneu dianteiro tá ruim, não exagera. Eu sempre com cuidado. E aí eu não exagerava freando, porque eu sabia que o momento de dificuldade era com o freio. E aí nessa curva eu entrei, perfeito, na frenagem, soltei o freio, encostei no acelerador e ela fechou a frente acelerando. Eu falei, não, cara, não é possível. Que ódio, cara, que ódio. E aí, tipo, eu acho que nesses momentos eu até hoje me pergunto, pô, por quê, né? Essa queda, eu fiz tudo perfeito, tudo na linha, tudo como tinha que ser feito. E aí, claro, quando tem esse erro, isso já te faz, na próxima corrida, pensar 1000 vezes, né? O porquê daquele erro para você não cometer ele de novo. Então, eu acho que, como eu sei que eu tenho potencial e capacidade para ser o melhor, eu não consigo não ser o melhor sempre. Então, acho que a gente tem que entender, pô, o segundo lugar tá bom, o terceiro lugar tá bom. Eu obviamente, fico muito feliz de estar no pódio sempre. Claro. Mas eu vejo que eu tenho potencial de ser campeão mundial e
por motivos externos, às vezes, sem depender de mim, eu acabo perdendo a oportunidade e, cara, isso me corrói por dentro. Porque eu sei que eu sou capaz, sabe, de fazer melhor. Mas, enfim, eu acho que é um trabalho que a gente tem que continuar se dedicando para ser cada vez melhor e uma hora vai dar certo. Qual que é a sensação quando você... eu saquei perfeitamente aqui a nossa conversa, a tua fala, mas tem uma sensação quando você cruza a linha de chegar em primeiro. Qual que é a sensação? Essa sensação muda por corrida? Ou ela aqui meio que é uma coisa única? Você fala, cara, é aquela sensação... O que você sente quando você passa ali, pum, cara, primeiro? Toda vez que você vence uma corrida, acho que depende muito como foi a vitória também. Acho que a melhor sensação de todas... A melhor não, a mais extravagante é quando você ganha no finalzinho. Então, tipo assim, aquela disputa de última volta, aí você ganha, você tipo explode, sabe? Acho que essa é a sensação mais louca, assim. Óbvio que quando qualquer vitória você fica muito feliz, né? Mas aquela que é uma disputa muito acirrada até o final e você leva, é um negócio assim de outro planeta, é loucura. Eu sempre fui muito... Na disputa eu sempre me dei muito bem, na disputa de última volta, assim... Então, é algo que eu tenho essa gana, essa vontade na disputa. Eu sou muito raçudo, digamos. Algumas vezes eu acabo errando e tenho uma queda, mas esse negócio da disputa eu gosto. E quando dá certo, é tipo, o negócio fica até sem voz. Aproveitando esse gancho, quais são os atributos que um bom piloto deve ter? O que você acha que um piloto top, um cara que vai chegar longe, ele tem que ter, obrigatoriamente? Putz, eu acho que o primeiro de tudo, obviamente a dedicação, o sacrifício e a vontade para alcançar, mas eu acho que tem um pouco o lado da sorte. É óbvio que eu tenho aquele pensamento, né? Você constrói a sua sorte com sua dedicação, trabalho e tal, mas muitas vezes, cara, não depende de você. Então, pô, você larga na corrida, o cara vem estampa na sua moto, você vai fazer o quê? Então, acho que tem muita sorte de campeão. E eu tenho que dizer que 2017, que foi o ano que eu fui campeão europeu, eu tive muita essa sorte de campeão. Tipo, poderia acontecer muitas coisas, mas, tipo, nunca me afetava ao ponto de eu perder uma corrida ou um treino e tal. Então, tipo, sempre que dava alguma cagada, digamos, a gente conseguia revirar e dava certo. Então, puta, eu acho que o cara ele tem que ter a sorte também, porque isso faz parte, né? O campeão precisa de sorte para vencer. Mas eu acho que ter uma boa base familiar, o cara ter a cabeça no lugar, ter muito foco, porque é muito fácil você perder, né, a concentração e o ponto de equilíbrio, porque nesse esporte, como você falou, são detalhes muito pequenos que fazem a diferença. Então é aquele negócio, você vencer uma corrida é muito difícil, você vencer várias é ainda mais difícil. Então, um campeão, ele vence o campeonato sendo constante em todas, né? Uhum. Não ganhando uma ou outra. Então, acho que o cara precisa de tudo isso, né? São muitas coisas para um cara ser completo. E o fator espiritual? Como é que fica? Você leva a sério isso? O lance do cara da oração? Eu vou puxar pelo gancho que você me falou, né? Da oração e... Eu sou um cara muito religioso, né? Eu tenho muita fé, sempre... Desde pequeno, sempre acreditei muito em Deus e sempre tive esse momento de me benzer e tal. Foi algo que, desde pequenininho, eu sempre fiz. E eu sempre busco, né, ter esse equilíbrio e sempre rezando e pedindo proteção, porque, afinal de contas, é um esporte muito perigoso. A gente vê que, infelizmente, acontecem acidentes fatais e basta um detalhe para você estar aqui ou não estar mais. Então, eu sempre procuro estar equilibrado na parte espiritual, mental e religiosa e ter muita fé de que, pelo menos com a fé que eu tenho, de que a hora que tiver que ser para ele, vai ser, né? Porque às vezes a gente quer muito, deseja muito, mas não é o nosso momento. Então, por isso que até hoje eu tô aqui, porque, cara, tanta dificuldade que eu passei, dá pra ter desistido faz tempo, ó. Sabe, quando eu me machuquei na Austrália, isso é uma história bem, bem difícil, né? Em 2014 eu estava no Mundial já, mas eu ainda não tinha condição financeira, não tinha dinheiro sobrando. O que eu recebia era o básico para poder fazer o campeonato acontecer e ter um custo para viver. Uhum. E aí eu não conseguia levar ninguém comigo para a Austrália. Era muito longe, era muito caro. A equipe pagava a minha passagem de econômica e
lá atrás, no rabo do avião. E, pô, piloto do Mundial, né? A gente pensa, pô, o cara corre no Mundial, tem uma baita condição e tal. Não é assim, tem muito cara que tá no Mundial hoje em dia passando dificuldade. Que assim, a conta fecha no zero, entendeu? E aí eu tive uma queda na Austrália, fraturei 5 vértebras da coluna. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Não conseguia respirar, não sentia a minha perna direito. Fui pro hospital em Melbourne, perto da pista lá. E aí a equipe foi comigo pro hospital. E aí eu tinha tomado café da manhã, eu caí, era meio-dia. E aí eles não deixavam eu comer, porque se eu tivesse que fazer alguma cirurgia, eu tinha que estar em jejum. E os caras enfiando remédio. Comecei a ficar com dor de barriga, passar mal, dor nas costas. Horrível. Aí, no final das contas, fiz os exames, não precisei operar. Falaram, você tem que ficar aqui até amanhã. Eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Eu não falava muito bem inglês ainda, mas conseguia me identificar, né? E aí tinham 2 caras da equipe comigo. Isso foi no sábado. A equipe, na época, tinha outros 2 pilotos. Eram 3 pilotos na equipe. Aí os caras chegaram pra mim 11 horas da noite, assim, 10 e pouco. Olha, a gente vai ter que voltar pro hotel, porque amanhã tem a corrida, a gente não pode deixar os caras lá. Então a gente vai ter que ir. Mas você vai estar bem cuidado aqui, fica tranquilo. O pessoal tá cuidando de você. Aí amanhã a gente manda alguém vir te buscar. Putz. Falei, cara, você tá de brincadeira. Não, a gente precisa ir e tal. Definindo, os caras me deixaram sozinho no hospital em Melbourne, na Austrália, com a coluna machucada, zoada, sem falar inglês não direito. podia caminhar. Puta, Tava tomando morrendo remédio de forte. fome, comendo. Me deram sopa pra eu jantar, cara. Horrível. E minha mãe no Brasil, meu pai no Brasil, desesperados. Não tinha dinheiro pra eles irem pra lá também. E aí eu, claro, como eu machuquei a coluna, não podia correr em muito tempo. E aí, nessa época, tem sempre no final do ano a gira asiática que fala, que são as 3 provas ou 4 na Ásia. Na época, teve Japão, Austrália e ia ter Malásia. Malásia era na semana seguinte. E aí a equipe toda ia pra Malásia. E meu voo era pra Malásia no domingo. Aí foi um cara me buscar lá do campeonato, nem foi da equipe, me buscou no hospital. Não dormi nada a noite inteira. Imagina que eu tava num quarto que tinha um monte de cama do lado, só tinha uma cortininha no meio, sabe? O pessoal chorando, sofrendo de dor lá, e eu do lado. E essa foi a única vez que eu pensei, falei assim, cara, será que é isso que eu quero mesmo? Será que vale a pena? Eu tinha 18 anos na época. Pô, foi ontem. Pois é. Foi ontem, né? Será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Pô, me questionei, né? E aí eu tive que ir pra Malásia no mesmo dia econômica, com a coluna machucada. Eu conseguia caminhar devagar, porque foi fratura torácica. Então, graças a Deus, não teve medula, nada. Eu podia caminhar devagarzinho. Fui pra Malásia, um voo de 8 horas na econômica. Cheguei lá, tinha que ir pro Brasil. E eu não tinha grana pra pagar uma passagem de business. Eu não podia também vir de econômica pra cá. Aí consegui um patrocinador que pagou uma passagem. Cara, eu fui da Austrália pra Turquia, 14 horas. Depois Turquia, São Paulo, mais 14. E nesse voo, cara, aconteceu uma história muito engraçada que eu sempre conto nos podcasts. Foi a primeira vez que eu achei que o avião ia cair. Eu tava no avião aqui, do lado tinha um senhor de idade, e aí estavam servindo jantar, tava o carrinho ali, tava o comissário e tal, e eu tava sem cinto nessa hora. Eu tava meio deitado assim. E aí, cara, de repente o avião começou a mexer, ele, ele dá aquela descida, sabe? Que tem aquela, eu já passei por isso. aquela diferença, acho que é o ar quente, o ar frio, né, tal. O avião despencou, bicho, mas muito assim, ó. Caiu a máscara? Aí, não. No meu caiu a máscara. Cara, nessa hora, eu vi em slow motion, assim, o senhorzinho voando, os frutos secos voando, assim, o vinho do senhor voando na minha cara, assim, o comissário no teto do avião, o carrinho voando, assim, de repente, blau, bateu no chão e depois deu outro. Eu falei, cara, vai cair. E aí tinha Wi-Fi no voo. Mandei mensagem pra minha mãe, falei, mãe, vou morrer. o avião vai cair, eu te amo. Imagina a minha mãe. Mesmo, Juro cara. por Deus, cara. Foi horrível, horrível. E aí depois parou. Imagina, o resto do voo inteiro, eu sujo de vinho, dor nas costas, e aqui, ó, o cinto apertado no máximo, e aqui, ó, esperando o voo acabar, cara. E aí tinha aqui de cadeira de rodas, um carinha me levando na Turquia, imagina, não falava inglês direito. Aí o carinha me levando lá na área de espera, depois outro voo pra São Paulo. Dureza, cara. Mas enfim, é algo que você acaba aprendendo e vivendo na vida, né? Isso Não, é... e tem um resultado positivo que faz parte de um processo. Sim, o lance sim. do processo. Você olha pra trás e fala, cara, aquilo que eu passei, os momentos, aquilo que eu vivi e tudo mais, isso tem que valer a pena. Então, quando você chega na frente e tem uma dificuldade, parece que não tem nada. Você fala que nada. Eu já passei tanta coisa que,
Cara, eu quase caí. Eu também tive esse. Cara, é Tive dureza, dois hein? momentos de avião muito louco. Vou te contar. O primeiro, sério, aqui no Nordeste, eu saindo de um carnaval de Salvador, se liga. Caraca. Saímos do bloco na quarta-feira de E cinza. você tava sóbrio ou não? Tava bebaço. Vixe, piorou. Todo mundo. Eu e uns 4 amigos, tudo bêbado no avião. Sério mesmo. Saímos da Timbalada, quarta-feira de cinza, tem um arrastão na Timbalada, então fomos lá na Timbalada. Saímos da Timbalada pra pegar o avião. Tudo doido. Caraca. Sentei, tinha uma tiazinha do meu lado, assim, tal. Pegamos um bolsão também. O avião deu um solavanco tão grande que caiu a máscara. Nossa. Aí eu olhei aquilo ali e falei, bom, tem que pôr a máscara, né? E como que a máscara, a tiazinha chorando no meu lado, chorava assim, chorava de soluçar. Aí eu comecei a falar com ela assim, eu falei, não, fica tranquilo, não vai ter nada, tal, não sei o que. Aí eu lembro que eu levantei a cabeça, tava bem na frente, assim, ó. Tinha 2 aeromoças sentadas no banquinho e uma tava chorando. Eu olhei pra ti e Caramba. falei, não, fudeu, nós vamos morrer. Elas estão chorando ali, se a aeromoça tá chorando, nós vamos morrer. Passei por isso, cara. É muito ruim. E a outra, velho, aí foi quando eu falei, não, agora chega que o bagulho é sério aqui, né? Você lembra aquele avião que caiu da Air France? Do Rio de Janeiro, saiu Rio de Janeiro? Não lembra? Caiu no Rio? No Rio? Não, ele saiu do Rio de Janeiro pra França, pra Paris, e ele caiu no meio do Atlântico. Não lembro disso. É um acidente Cê tá recente. doido. Eu tava naquele voo. Eu ia Que sair isso? São Paulo, Rio, por uma coisa profissional. Cara, não embarquei, porque literalmente, tive um piriri 2 dias antes. Baixei o Mentira, hospital. cara. Baixei o hospital, dormi no hospital. O médico falou: você não tem condição de viajar, você tá com infecção muito forte, uma virose muito forte. E eu mandei mensagem pra minha secretária, eu falei, cara, não vou embarcar. Não embarquei, o avião caiu. Que isso, Eu ia fazer São Paulo, cara. Rio, Paris. O avião caiu. Olha, que livramento. Livramento, literalmente. Por isso que quando eu converso com alguém, a pessoa fala sobre rotina, sobre conexão entre a rotina de vida com esse alimento do espírito, de acreditar em alguma coisa, acreditar que essa rotina é alimentada por uma coisa maior. Eu entendo muito bem, você entendeu? Porque eu tive uns livramentos Que ao doideira. longo da vida, cara, que me mostraram algumas coisas. Esse foi um deles. Então eu te entendo. Eu tô te falando que Cê você tá no tá caminho doido. certo, cara. Você tá tendo um monte de... Como é que eu vou dizer? Provações. Um monte de sinal, cara. Entende? Quando você falou assim, pô, eu tenho capacidade de ser campeão mundial. Eu não tenho dúvida. Presta atenção, ó. É bom que fica na internet. Aí você vai lembrar dessa parada aqui e fala, cara, eu fui num podcast, eu falei, o maluco falou lá também. Você entendeu? Se você continuar lembrando de tudo isso e dando a devida importância, que isso é um degrau necessário, um passo, e que você venceu, e que sempre você olha para trás para dar valor ao que vem pela frente. Se você continuar honrando toda essa história, continuar honrando pai e mãe, que fazem parte da parada forte ali, você vai chegar onde você quiser, velho. Ainda bem que eu tenho a porra autografada aqui, ó, porque eu tô com um negócio autografado do futuro campeão mundial. Se liga no que eu tô te falando. É real isso. Mas depende de você. Exatamente. É sério. Depende exclusivamente do Eric. E eu não tô falando de técnico. Você já é técnico. Você já manda bem pra caramba. Eu tô falando dessa preparação mental, sabe? Cara, olha o que eu passei. Olha o que eu fui. Eu consegui. Puta, quer saber? É meu. E você falou um lance muito legal. O ano do campeão. Vai ter aquele ano que você vai começar a temporada e você vai falar... Essa é minha. Entendeu? Quando você sentir, o lance é você falar, velho, vou ficar aqui porque esse é o meu momento. Esse ano é meu. Ano que vem. Se Deus quiser. Eu espero muito. Olhando pra galera ali. Quando você vai você vê essa molecada que olha e fala, meu, é isso que eu quero pra mim. Como é que você daria, assim, uma fórmula? Como é que você daria A gente tá indo já pro final. O que você falaria pra quem tá começando, pra quem quer entrar nesse lance da competição? Eu sei que é difícil, a gente já entendeu tudo isso, mas qual que é o conselho que você daria pra essa molecada que tá começando? Que sonha com isso, vai. Eu acho que o mais importante, acho que esse papo que a gente teve aqui foi legal pra, até se uma molecada estiver vendo esse vídeo,
entender que é um processo muito difícil, de muita dedicação, de abrir mão de muita coisa. Eu, quando era pequeno, né, abri mão de muita coisa de juventude, infância, adolescência, não poder sair com os amigos, não poder ir pra baladinha, ter que escolher ir treinar em vez de sair e beber um negócio, fazer uma bagunça. Sempre priorizei, né, desde pequeno, o que eu sempre quis, o que eu quero, né? Então, acho que é você priorizar e você colocar na frente o seu objetivo do que você quer. Não importa a sua idade. Se você tem 12, 14 ou 16 anos. Ou 6, quando eu tinha lá embaixo. Porque eu sempre levei isso, desde que eu comecei, como a minha profissão. Então, eu tinha 6, 7 anos, eu tinha que dar alguma entrevista, falar com alguém, eu falava, não, isso aqui é o meu trabalho. Mesmo eu sendo uma criança. Porque eu acho que também pela minha educação, pelo que meu pai e minha mãe sempre me ensinaram, levar isso de verdade, entendeu? Porque é difícil, foi sacrifício da minha família, né? Abrir mão de muita coisa, ter que investir, colocar dinheiro. Então, acho que colocar isso na frente, dedicação ao máximo, e que se for para ser seu, vai ser. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Como você falou, a hora que for para acontecer, vai acontecer. Acho que o foco e a dedicação pro seu sonho é fundamental. Olhando pro futuro, como é que você vê o Eric lá na frente? Putz, cara, espero ter conseguido ser campeão mundial. Acho que esse é o meu maior sonho e maior desejo. Eu tenho que dizer que a gente não tá longe. A gente não tá perto, mas não tá longe. A gente tá no caminho. Eu acho que depende de alguns fatores acontecerem, mas como você falou, depende muito de mim também, a gente conseguir encaixar tudo. Eu estive muito perto já em 2 ocasiões. Fui terceiro no Mundial, segundo no Mundial. E realmente 23 e 24 foram anos difíceis que eu não consegui encaixar a temporada. Mas eu acho que, sei lá, daqui uns 10 anos eu espero, na parte profissional, ter sido campeão, tá bem estabilizado com meus patrocinadores, com a minha carreira. Eu acho que daqui 10 anos eu já vou estar me aposentando. Que acho que até os 40 já tá bom. Espero poder já ter um filho ou uma filha, enfim, tá criando a minha família, que é um sonho meu também. Eu vou me casar ano que vem. Boa. Então, acho que é importante a gente estar com os dois lados bem equilibrados, né? O profissional e o pessoal. E a gente ser feliz é o mais importante, né? Acho que o mais importante é a gente estar realizado. E, cara, acho que fazer o que eu amo é a minha maior felicidade, que é ser piloto, viver disso. É muito difícil. Pensa que no Brasil, pouquíssimas pessoas na história conseguiram viver disso, viver bem. E eu, graças a Deus, tenho essa oportunidade. Então, acho que no futuro eu quero ter esse título mundial e representar o esporte no Brasil e no mundo e ser uma referência. E espero muito mesmo que eu consiga, de alguma forma, ajudar os jovens e os que estão começando e a gente conseguir ter uma categoria para molecada aqui com motos de criança. Hoje em dia tem a Honda Junior Cup, que é uma Copa que a Honda organiza. Mas eu gostaria que fosse algo mais parecido com o que tem lá fora, né? Então, um motinho de criança, que a gente não tem, infelizmente, né? Um motinho de criança, sei lá, 20, 30 molequinhos de 8, 10 anos disputando num nível alto para que a gente tenha no futuro mais pilotos, né? Pô, o tamanho que é o Brasil, a gente não ter lá pelo menos 5 pilotos, né, representando, né? Acho que a gente tem potencial, tem muita empresa que pode investir, só basta ter o caminho certo, ter mais autódromos pra gente poder ter uma etapa do Mundial aqui e eu espero fazer parte disso. Não, você tá ligado que você tá deixando um recado pra você lá na frente. Lá na frente você vai assistir e você vai falar, cara, aconteceu um monte de coisa. Tomara a Deus. Não vai acontecer, tô te falando. Tem mais um lance aí que você esqueceu de falar, tá? É assim, respeitando o nosso tempo aqui, porque eu falei, vamos fazer um negócio pocket, porque o Eric tem outros compromissos e tudo mais. Você vai voltar e eu vou entrevistar o campeão. Puta. Tá prometido? Prometido. Depender de mim, eu vou fazer o máximo pra isso acontecer. Internet é foda, você prometeu, você tem que voltar. Eu vou entrevistar o campeão. Então, ó, esse podcast aqui também, ele nasceu, você conhece a história, como é que ele nasceu. Então é uma coisa que não vai acabar. A gente vai durar aqui um bom tempo. Nós também estamos fazendo uma história, né, aqui, uma história de informação, de trabalho sério. E, cara, nós vamos entrevistar o campeão, relaxa. Fica tranquilo. Vamos lá, vamos embora, fechado. Então, tá bom. Cara, de novo, ó. De verdade, muito obrigado. Tenho certeza que você vai conseguir tudo que você deseja. A gente, de verdade, né, o brasileiro que não torce pelo sucesso de um compatriota, cara, não sei, não pensa direito. Né? Então a gente tem que
reverenciar esse tipo de história, esse tipo de... E principalmente quando o cara é do bem, sabe? Quando o cara é tranquilo. O torcedor brasileiro é exigente pra caramba. Exigente, Bicho é bravo. eu Vixe, sei, eu sei. rede social, pau tora lá. Fica tranquilo, não liga. Vai que você tá indo bem pra caralho. Sério, de verdade, de verdade. Obrigado. E ó, eu tô falando aqui porque é o seguinte, eu não conheço ele, acabei de conhecer. Né? Sim, sim. Cara, e o Eric é isso aqui. Vocês estão vendo? Ele chegou aqui numa boa, tranquilo, cara, simples, um cara que conversou desse jeito com a gente. Então, velho, você tem a fórmula certa para chegar onde você quiser, para ser um campeão. Obrigado. De verdade. Você tem, sabe o ano do campeão? O ano do campeão, ele precisa de um campeão. Você tem que ter a fórmula certa para ser um campeão. Eu não tô puxando o saco, não. Muito obrigado. Tô falando a real, o que eu tô sentindo, né? E a beleza da internet é essa, fica tudo gravado. É isso aí. Lá na frente, você vai falar, cara, eu fui lá e o cara falou. Eu tô sentindo, vai tranquilo, vai que vai dar certo. Valeu demais. Obrigado de novo, cara, por ter vindo, pelo teu tempo, pela tua simpatia. Né? Acho que a gente passou um recado pra galera. Sabe uma coisa? Eu vou fazer um fecho aqui que eu acho que é necessário. E eu sempre escuto as mesmas entrevistas e eu escuto as pessoas falando as mesmas coisas e a gente não coloca atenção, né? Existe uma fórmula. Então você tem a persistência, você tem a composição da base familiar que você falou. Aí você tem a resiliência, tipo, deu tudo errado, mas eu continuei, né? É uma jornada. E aí depois a gente chama de, pode ser uma jornada do herói? Pode, né? E aí você tem a conexão espiritual que é necessária. Então você que está tentando, seja para esse tipo de esporte, seja para qualquer outra coisa, se você não prestar atenção nos passos, no caminho, você não vai conseguir. E você deu um puto exemplo aqui. É isso. É isso aí. Obrigado. Show. Valeu. Imagina. Então, galera, depois desse cara sensacional que é o Eric Granado aqui, e de verdade, eu achei esse papo... Você viu que não é de moto? É um lance de vida, espiritual, a parada, né? Então, depois desse papo aqui, vamos encerrar. Dá um oi, fecha pra mim aí, pra galera aqui. Antes de encerrar, o Douglas tá aqui me lembrando, a gente tem uma brincadeira aqui, ó, tal, olhando pra mim, me conhecendo agora, tal. Eu tô com uma ideia fixa na cabeça de ele trocar minha moto. Aquela que tá coberta ali, que depois eu vou te mostrar qual é, tá? Eu sempre pergunto pra quem chega aqui, eu falo, cara, e aí? Que moto que você acha que eu devo comprar? Cara, eu sou piloto da Honda, né? Então, assim... Fica à vontade. Você pode dar uma Honda... Vai ser uma Honda. Então vai. Agora tem que ver qualquer uma, qual é o perfil que você gosta. Você que escolhe. Se eu tivesse que te dar informação, seria fácil. Cara, eu vou te falar uma moto que eu gosto muito. Você anda de moto na cidade? Ando. Que eu acho que vai ando de moto vai te atender muito. Na cidade, na estrada, onde for. E é uma moto que eu acho muito bonita, que é a ADV 750. Boa. Eu acho uma baita moto. Eu teria essa moto. Pronto. Tá fechado. Essa então, daí... ponto pra ADV 750. Eu gosto também. É legal, né? Eu gosto também. Eu acho ela irada. Massa. Tá feito. Boa. Fecha pra galera aqui, que tá todo mundo te ouvindo aqui, ó. O fecho é seu. Pessoal, muito obrigado aí por estar com a gente acompanhando esse papo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina. Foi muito legal. E vamos lá, eu volto aqui campeão, se Deus quiser. A gente bate esse papo. E ó, comentem aí. Levar o boné pra casa, hein? Vamos fechar aqui mais uma vez pra gente lembrar. Então, ó, 3 bonés autografados pelo Eric, tá? Vocês vão ter que fazer a frase, deixar as 3 palavras lá. Volta no começo pra vocês entenderem. Deixa aqui embaixo, deixa o seu perfil no Instagram. Depois eu vou fechar as frases, vou mandar pro Eric. Quem vai escolher é o rapaz aqui, ó. Combinado. Moto, adrenalina e vitória. É isso aí. É isso aí? É isso aí. Fechou? Vejo vocês no próximo episódio do Tô de Moto com mais alguém relevante, alguém que dê exemplo. Porque a gente tá carente de exemplo, cara. É impressionante. Então, quando vem alguém que dá exemplo, a gente fica feliz pra caramba. Tá bom? Espero que você tenha gostado do papo. Até o próximo Tô de Moto Podcast. Vambora, acelera aí, vambora.